Eu vou agora me matricular na USP só para poder ter aula com o professor Clóvis de Barros Filho. Eu vou conversar com um filósofo, professor de ética. Vai abrir um escritório em Brasília. Agora, Clóvis de Barros Filho, venha para cá. Aqui, o livro é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci. Isso. O Meucci. Meucci. Meucci, pela editora Vozes. Vozes, isso. O assunto, quer dizer, a ética, realmente hoje em dia é uma necessidade maior de se aprender no colégio, inclusive? Não tem dúvida. Eu acho que a reflexão sobre a melhor forma de conviver, que é o grande objetivo da ética, é um dos grandes ausentes das escolas. Na verdade, a preparação do futuro cidadão para argumentar, discutir, deliberar e, de certa maneira, identificar a melhor forma de conviver é alguma coisa muito fora dos currículos, de tal maneira que as pessoas, quando chegam na idade adulta, elas acabam acreditando que a ética é um conjunto de regras prontas, que elas não podem discutir e que, de certa maneira, se impõe a elas, tiranizando-as e definindo o que é certo e o que é errado a priori, sem que elas tenham tido a oportunidade de debater. Então, eu acho que é absolutamente fundamental que nas escolas esse assunto passe a ser um assunto primordial, que não acontece. Mas temos que necessariamente aprender a debater sobre o novo. Por exemplo, a internet. Situações novas para as quais, obviamente, ainda não temos resposta. Então, é claro, a preparação para o cidadão é a preparação para um debate sempre muito difícil, para a identificação do melhor caminho. É preciso entender, Jô, que se a ética é a arte da convivência, as formigas também convivem. Aliás, até mais intensamente do que nós. As formigas vivem uma convivência estranha, muitas, quase todas trabalham o tempo inteiro e 2 ou 3 beneficiadas não fazem nada e acabam se locupletando desse trabalho. Você poderia pensar... Mas nada? Muito pouco. Na verdade, comem a rainha estão e morrem. despreparadas para o trabalho. Então você poderia pensar, que sacanagem a convivência entre as formigas. O problema é que, no caso das formigas, a convivência já é um dado da natureza. Ela se impõe às formigas não podem deliberar uma convivência diferente. No nosso caso, a nossa convivência é tão injusta quanto em muitas situações. No entanto, no nosso caso, sempre pode ser de outra forma. Cabe-nos, portanto, estar o tempo inteiro pensando para encontrar situações de convivência, porque estamos longe do ideal. As respostas que o passado nos dá como legado não bastam para que nós resolvamos os problemas da contemporaneidade. Por isso é preciso estar preparado para a discussão a respeito do certo e do errado, e a sociedade, claro, sempre poderá ser diferente do que ela é. Agora, professor, existe, a meu ver, não sei, uma diferença entre o que é legal e o que é ético, ou entre o que é legal e o que é moral. Você tem uma definição sobre moral? Tenho, sem dúvida. Que é? É uma atividade intelectiva do homem, um pensamento do homem sobre a melhor forma de viver, sobre a melhor forma de conviver, em torno de comportamentos que o homem teria mesmo que fosse invisível. E eu acrescentaria até, mesmo que fosse invencível. E eu te explico. Vamos imaginar que você descubra que, de posse de algum artefato, você se torne invisível. Então, você, que é uma figura conhecida e que procura ter um comportamento muito adequado e muito alinhado ao que se espera de um bom cidadão... Mas com o meu tamanho, para ser invisível, ia ser um pouco mais complicado, né? Pois é, então... Todo invisível. Vamos aumentar o tamanho do artefato, né? Mas o fato é que você conseguiu a invisibilidade. E aí o que acontece? Você percebe que, sendo invisível, você pode fazer coisas protegido do olhar do outro, protegido da repressão, protegido da fiscalia das câmeras, e você então se torna um canalha. Então, qual é a resposta? Não. É claro, qual é a resposta? Invisível é você. A moral é aquilo que você faria
mesmo que fosse invisível. E tem coisas, eu posso te garantir, tem coisas que você não faz, e se você fosse invisível, não faria também. Porque isto é uma questão moral, né? Vamos imaginar que o que você faria se fosse invisível? O que eu faria se fosse invisível? Os glúteos das alunas uma tormenta. O padre falou... Eu sou professor há 25 anos e há 25 anos as minhas alunas têm mais ou menos a mesma idade, em torno de 18 a 20 anos. E há 25 anos eu contemplo a exuberância topográfica com a qual elas desfilam na minha frente. Há 25 anos, todas as minhas células clamam por uma aproximação de glúteos. E há 25 anos eu não faço, mas porque sou visível. Se fosse invisível, eu lhe garanto, eu não pouparia ninguém. Que tortura! Agora, imagina você se o padre fosse invisível. Você já pensou? As tentações de um padre invisível? Meu Deus do céu. Pois mas a sua fica só na área dos glúteos. Eu tenho certeza que muito mais importante do que aquilo que a gente faria e não faz na invisibilidade é constatar que há um campo enorme de conduta humana que no qual você se encontra e que, de certa maneira, não tem nada a ver com o constrangimento do olhar do outro. Se você deixar cair tua carteira, aqui eu devolvo, porque está todo mundo me vendo, mas se não tivesse ninguém me vendo, eu devolveria do mesmo jeito. Tem certeza? Absoluta. Mesmo sendo invisível? Mesmo sendo invisível. E a isso chamamos moral, aquilo que você faria, né? Mesmo protegido, né? Do olhar castrador e repressor da civilização. Então, certamente você se lembrará, você tem algumas cidades do mundo, eu lembraria, por exemplo, de Genebra. Em volta do lago de Genebra, eu passeava umas 2 horas da manhã e eu me deparei com uma banquetinha de jornais da cidade, Jornal de Genève. Muito bem. Então, a minha primeira reação foi olhar de lado para procurar quem é que estava tomando conta da banquetinha. Eu achava estranho, porque eram 2 horas da manhã. E do lado da banquetinha, uma outra, com uma caixa com dinheiro. Aí, então, eu esperei e me dei conta que, na verdade, ali ninguém fiscalizava. Portanto, cabia a mim, questão moral, pegar o jornal, pagar ou não. Confesso que me ocorreu levar todos os jornais, quem sabe jogá-los no lago, pegar todo o dinheiro e ainda pegar a banquetinha e quebrar um telefone público para que aprendam com quem estão lidando. Mas no último momento, o que foi que eu fiz? No último momento, eu paguei o jornal sem que ninguém olhasse, fiz o troco. A banca ainda ficou me devendo, mesmo sem ter ninguém ali, porque não havia o troco certo. E a isso eu posso denominar uma questão moral. Você entra num supermercado e você está voltando da balada, 5 horas da manhã. Visível. Visível. E aí você se encanta com um tijolo de goiabada. Então passa pela tua cabeça comprar aquela goiabada, às vezes uma coisa doce é oportuno nesse momento. E o que acontece? Você na hora de pagar percebe, sabe como é balada, gastou muito dinheiro, não tem o dinheiro para pagar a goiabada. Olha, nesse momento privilegiado da reflexão moral, passa pela tua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Você avalia o tamanho da goiabada, avalia o tamanho da tua mochila e levo ou não levo. E você está ali no coração da moral. Chegando da balada. Mas aí, para sua sorte, você vê lá na parede um adesivozinho amarelo dizendo assim, sorria, não é? E porque você está sendo filmado, agora você não leva a goiabada. Mas agora não é mais uma questão moral, agora é medo, é cagaço, é prudência. Mas não é mais uma questão moral. Moral era antes, quando você deliberaria independentemente. Nesse sentido, as câmeras de radar que fiscalizam o trânsito desmoralizam o trânsito. Nesse sentido, as câmeras que hoje em dia pensa-se colocar nas salas de aula dos colégios desmoralizam a vida escolar.
Ao invés da escola preparar o aluno, oferecendo-lhe uma sólida formação moral, para que possa deliberar sobre a própria vida, independentemente da fiscalia, independentemente dos olhares externos, segundo sua própria consciência moral, o que faz a escola? Reproduz a lógica da repressão, introduz dentro da sala de aula as câmeras, e com isso faz acreditar num gigantesco programa de variedades onde seríamos fiscalizados o tempo inteiro. Não, mas aí, desculpa, aí é medo que você de repente fique invisível. Só se for. Porque aí, ó... Só se for. Mas realmente, quer dizer, você... Agora, existe um critério para... Eu estou achando seus exemplos maravilhosos. Existe um critério quantitativo ou qualitativo para a moral ou para a época? Ou seja, você pegar subtrair do patrimônio do supermercado uma goiabada tem o mesmo peso do que você subtrair a carteira de um sujeito que está passando, ou enfim, você fazer um roubo maior, se você, na realidade, está se justificando que você está chegando da balada, então está precisando de um açúcarzinho e tal. Isso diminui a questão moral e ética? O que você me pergunta tem diretamente a ver com a complexidade dos valores. Pare para pensar. Você tem que escolher a tua vida o tempo inteiro. Diferentemente de um gato que leva uma vida de gato e tem a sua vida regida pelo seu instinto, você não é gato e, portanto, tem que escolher a tua vida o tempo inteiro. Ora, na hora de escolher, o que significa escolher? Significa atribuir valor a possibilidades de vida e identificar a melhor. Como é que eu faço para atribuir valor às possibilidades de vida? Vamos imaginar um caso que a gente conhece. Um professor dá nota 8 para um aluno. 8 é o valor da prova. O que o professor precisou fazer para dar nota 8 para o aluno? Comparar a prova do aluno com o gabarito, com a prova nota 10. Então, graças a essa comparação, ele sabe que o aluno tirou 8. Aí ele aplica o mesmo gabarito para todos os alunos e ele sabe qual é a melhor prova. Bom, você poderia pensar, vamos fazer a mesma coisa com a vida. Pegamos o gabarito da vida, vemos qual é a possibilidade mais parecida e aí já temos a vida ideal. Acontece, e foi essa a tua pergunta, que no caso da vida é um pouco diferente do caso do gabarito do professor. Porque para a vida há infinitos gabaritos. As referências para a vida são muitas e o que é pior, contraditórias entre si. É o que Edgar Morin chama de valores complexos. Por exemplo, no exército, o primeiro valor, a primeira referência para a convivência é a disciplina. Então, a melhor vida é a mais disciplinada. Se você tiver alguma dúvida na hora que toca a corneta, você sabe que tem que levantar. A disciplina